Senhoras e senhores, retomamos os trabalhos da 11ª Conferência de Valor APA, com uma tarde repleta de conteúdos de excelência. De seguida, a última sessão plenária temática Gestão de Recursos e Sustentabilidade. Como oradores da sessão, temos o prazer de receber Marco Sameiro, gestor da qualidade do Hospital de Braga, com o tema Impacto da Certificação Ambiental. Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Voga, com o tema Redução de Desperdício em Cirurgia Oftalmológica, e Cristina Santos, diretora da área de Manutenção de Instalações e Equipamentos Hospitalares do SUS, com o tema Oportunidades de Melhoria na Gestão de Resíduos. A moderação desta sessão está a cargo de Ana Raquel Santos, presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, a quem passo a palavra. Boa tarde a todos os que estão aqui presencialmente e também aos que assistem a esta 11ª Conferência APA pela internet online. Estamos hoje aqui para falar de um tema muito interessante, gestão de recursos e sustentabilidade. É um tema muitíssimo atual, como devem calcular, mas também um tema que nos hospitais exige ainda um elevado investimento, quer em termos de recursos humanos, quer também recursos financeiros. Connosco temos, eu vou começar pelas senhoras, se me permitem. Temos Cristina Santos, é diretora da Unidade de Prestação e Manutenção das Instalações e Equipamentos do SUS, que nos vai falar sobre as oportunidades de melhoria na gestão de resíduos, em especial os perigosos. Certo. Marco Sameiro é enfermeiro especialista e coordenador do Gabinete da Qualidade do Hospital de Braga. Vai-nos dar a conhecer o impacto da certificação ambiental no Hospital de Braga. E temos também connosco Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Entre Douro e Voga, e vai-nos apresentar os resultados do projeto de redução de desperdício em cirurgia ambulatória. Passava a palavra. Cristina? Começo eu? Muito bem. Eu não sei se é possível passarem a minha apresentação. Sim, tem uma apresentação, suponho que... Muito boa tarde. Desde já quero agradecer à APA o convite e poder estar cá hoje presente com vocês e partilhar a temática dos resíduos hospitalares. Já fui apresentada e os resíduos hospitalares definem-se como os resíduos resultantes das atividades das prestações de cuidados de saúde a seres humanos e animais, nas áreas da prevenção, do diagnóstico, do tratamento, da reabilitação, a investigação, a ensino, bem como todas as outras atividades envolvendo procedimentos invasivos. São constituídos por uma grande componente de resíduos urbanos ou equiparados a urbanos e uma percentagem mais reduzida de resíduos perigosos. Portanto, no cômputo geral, podemos dizer que cerca de 85% dos resíduos produzidos em contexto hospitalar são os resíduos não perigosos, os equiparados a urbanos, e 15% são resíduos perigosos. A classificação dos resíduos é feita com base no despacho 242 de 96, em que classifica os resíduos em 4 grandes grupos. O grupo 1 são os resíduos equiparados a urbanos, o grupo 2 são resíduos hospitalares não perigosos, o grupo 3 são os resíduos hospitalares de risco biológico e o grupo 4, os resíduos hospitalares específicos. Nesta classificação, verificamos que o grupo 1 são aqueles que não apresentam exigências especiais de tratamento. O grupo 2 são aqueles que não estão sujeitos a tratamento específico e podem ser equiparados a urbanos. O grupo 3 são resíduos hospitalares de risco biológico, portanto, resíduos contaminados ou suspeitos de contaminação e são suscetíveis à incineração ou outro pré-tratamento eficaz,
como a autoclavagem, a desinfecção química ou micro-ondas. O grupo 4 são os resíduos hospitalares específicos, que são vários tipos de incineração obrigatória. E aqui o foco é nestes dois tipos de resíduos, os perigosos, o grupo 3 e o grupo 4. Na gestão de resíduos, ou na cadeia de gestão de resíduos em unidades de saúde, nós iniciamos esta cadeia com a sua produção, com a triagem e informação, com o acondicionamento, a recolha e o transporte e valorização. Deste ciclo é importante nos focarmos na triagem e no acondicionamento. E porquê? A triagem é a operação mais importante nesta cadeia. É a partir desta que nós fazemos a seleção do que é considerado resíduo perigoso ou resíduo não perigoso e potencia a redução de risco para a saúde e para o meio ambiente. Formação. É importante promover a formação e a sensibilização, quer de profissionais, quer dos utentes e de todos envolvidos nas unidades hospitalares, de forma a que a mensagem seja pensada no que diz respeito à classificação de resíduos. Acondicionamento. O acondicionamento é de extrema importância. É aqui que nós podemos promover a redução do custo. Porquê? Os contentores de recolha e transporte de resíduos perigosos são contentores de 60 litros e a maioria das vezes estes contentores não são utilizados para a sua capacidade máxima, de acordo com o despacho número 2 da DGS. Com a nossa experiência, nós chegamos à conclusão que o ideal é que estes contentores pudessem ter um enchimento de cerca de 7 kg. Atualmente isto não acontece. Ora, o que é que se passa? Não garantindo um bom acondicionamento, ou um acondicionamento rentável, quando nós fazemos o transporte, e está aqui esta imagem de como é feito o transporte de resíduos nestes estantes carros, eu tenho um transporte limitado a número de contentores. Portanto, se não houver efetivamente aqui um bom acondicionamento, nós teremos aqui um custo que não conseguimos diluir em lado nenhum. Cá está. O transporte e com um bom acondicionamento conseguimos aqui a redução de custos. Relevar, portanto, a importância do acondicionamento e terem a percepção que a logística à gestão vale cerca de 25% do custo de tratamento. Ora, face ao contexto atual, estes 25% têm uma tendência enorme a subir. Hoje há muitas boas práticas implementadas nos hospitais e nas unidades portadoras de saúde. No entanto, a falta de atualização da legislação e do despacho 242 de 96 não ajuda a podermos potenciar uma melhor triagem e um melhor encaminhamento dos resíduos. E nesse sentido, de forma a garantirmos uma sustentabilidade ambiental, era muito importante que tudo o que for legislação acoplada a esta matéria, assim como ao despacho, fossem revistos. Obrigada. Obrigada. Vamos ter certamente muitas questões que reservo para o final. Marco. Boa tarde a todos. Agradeço à APA o convite que foi endereçado ao Hospital de Braga. Eu estou aqui a representar uma equipe muito maior, porque obviamente que aquilo que nós desenvolvemos só desenvolvemos com o envolvimento de uma equipa
que também esteja comprometida com o que defendemos. E queria falar um bocadinho sobre o impacto da certificação ambiental no Hospital de Braga. Em primeiro lugar, a engenheira Ana Sousa, que me fez este enquadramento, ajuda muito, porque se calhar aqui há alguns gráficos que vou estar a explicar esta questão do tipo de resíduos e vai ajudar melhor ao enquadramento da apresentação. Pronto, o Hospital de Braga é um hospital, tem uma história de mais de 500 anos, houve uma mudança de edifício, houve transições de modelos de gestão, mas tem uma história de acreditações e de certificações também já elevada. Concretamente, daquela que estou a falar, é da certificação do Sistema de Gestão Ambiental pela ISO 14001. Para terem noção, um dia no Hospital de Braga nós temos uma produção de cerca de 1,5 tonelada de resíduos, não é? E, portanto, os hospitais têm um peso considerável, tanto na produção de resíduos como no consumo dos recursos energéticos e hídricos, pela imensidade da atividade que é aí realizada. Obrigada. E então, o porquê desta certificação? Obviamente, há aqui uma questão de melhoria de desempenho, a questão de garantir também e acompanharmos os requisitos legais existentes, a experiência que nós já tínhamos em sistemas de qualidade, foram algumas motivações, havia várias partes interessadas, desde logo a gestão, os colaboradores, os utentes, a comunidade, os benefícios, obviamente aquilo que se procura, a eficiência da utilização de recursos, mecanismos também de autocontrolo, não é? Porque de facto nós medimos e acompanhando conseguimos ser muito mais proativos e menos reativos, a evidência de cumprimento de boas práticas e depois algumas dificuldades que são, claro, o acompanhamento da implementação nem sempre é fácil, há alguma resistência à mudança, há sempre, e as pessoas acharem muitas vezes que isto é um volume de trabalho excessivo, não é? O objetivo do hospital, como eu estive a dizer, é sempre nós termos nesta área da sustentabilidade um grande envolvimento e há uma promoção de uma cultura ambientalmente responsável que parte desde logo dos colaboradores. E, por exemplo, eu, para exemplo, trouxe aqui uma campanha que foi lançada, que se chama HB Puro, que eu vou passar. Se trata nada mais, nada menos, do que ter nos locais onde há funcionado, ter informações com pequenas mensagens para os colaboradores, não descrever o meio ambiente. Para esta temática, porque a questão da adesão à cultura é muito importante, para além de, obviamente, como falou a engenheira, da questão da formação dos nossos colaboradores. Para além disto, temos também uma série de sinalética que colocamos, temos um espaço, a entrada principal do hospital tem um espaço que chamamos Ágora, que permite também pôr lá e ir alterando a informação que colocamos, e temos uma série de placares que colocamos naquela, vamos alterando, umas vezes colocamos, outras vezes trocamos por outras informações, mas existem também informações no âmbito ambiental que, sobretudo, quando se comemora o Dia do Ambiente, etc., são colocados lá e que são visíveis tanto para colaboradores como para utentes, todos os utilizadores. Para além disso, há um conjunto de sinalética que também é disseminada pelos serviços, no fundo, para as pessoas saberem e fazerem a correta triagem dos resíduos e tem, inclusivamente, a explicação de exemplos que é que podem colocar em cada um dos recipientes. Comunicamos também para a comunidade, porque é importante ter a comunidade envolvida. Aquilo que nós fazemos, isto é um exemplo de um artigo que surgiu numa revista da cidade, em que, no fundo,
reportamos o que é que estávamos a fazer no Hospital de Braga relativamente a este contexto e fizemos um seminário no dia 1 de junho, antecipando o dia do ambiente, em que convidamos também um hospital certificado para, no fundo, dar a perspectiva da sua visão sobre as dificuldades e o impacto da certificação ambiental. Nós partimos de uma taxa, relativamente aos resíduos recicláveis, nós partimos de uma taxa de 6%. E a partir daí, o nosso melhor ano foi, de facto, movido da forte envolvimento, forte informação, forte campanha no âmbito da certificação e tivemos um valor muito elevado. Depois, o valor foi-se mais ou menos estabilizando ao longo dos anos. Tivemos uma regressão no período da pandemia, tivemos um período em que não paramos praticamente a reciclagem, porque por dúvidas, inclusivamente, que o próprio operador também tinha, havia muitos anseios, como todos bem se recordam, e portanto só havia algumas zonas como armazéns e cozinha que estavam a fazer essa reciclagem, todas as outras áreas foi de alguma maneira suspensa. Para termos aqui também uma noção das áreas clínicas de suporte que nós temos em termos de reciclagem, qual é o peso deles? Vocês veem aqui o bloco operatório como o top nos dois, no papel e plástico. Nós temos também um armazém avançado, o descartonamento é feito nessa área e, portanto, nós temos aqui um grande volume de papel e de plástico que é retirado logo aí e mesmo dentro do bloco operatório temos papel, plástico, não estando contaminado, poderá ser reciclado. Okay? Relativamente à produção de resíduos, temos também tido nos últimos anos uma tendência ascendente. Aquilo que nós também vamos tendo algum histórico de dados e vamos conseguindo já tipificar o que é que influencia mais em cada uma das áreas, na área dos resíduos e na área de energia e recursos hídricos. E aqui verificamos mais uma vez que houve um aumento significativo, sobretudo dos resíduos grupo 3, e isto ali em 2020, porque por segurança nós havia mais isolamentos, mais produtos que iam para resíduos de grupo 3 e menos produtos que eventualmente iriam para a reciclagem e acabavam a ir para o grupo 2. Portanto, relativamente ao projeto de eficiência energética e relativamente à área de energia, houve aqui um grande projeto que foi realizado entre 2014 e 2017. E isto, um hospital, como se lembra, o Hospital de Braga passou para as novas instalações em 2011, mas depois da análise destes consumos, havia aqui uma oportunidade de melhoria face à evolução tecnológica e, portanto, houve uma aposta nessa melhoria. Foi um projeto que decorreu em 3 anos, que tinha várias alterações técnicas a realizar. Instalação de caldeiros de condensação, instalação de sensores de CO2, entre outros, e que permitiu, como já vou ter a oportunidade de vos mostrar, a redução do consumo do gás de uma forma sustentável. Há sempre uma preocupação em qualquer projeto de eficiência energética, em qualquer obra que é realizada no hospital, nós temos sempre presentes as questões ambientais, a questão dos LEDs, a questão de perceber se há algo ambientalmente mais sustentável. E como podem ver, relativamente à energia elétrica, o impacto do projeto foi algum, não foi tão elevado. Mais à frente eu mostro-vos também quais são, o que é que influencia mais cada uma das áreas, mas aquilo que nós temos vindo a acompanhar, ainda assim, comparando com o início, agora estamos melhor, mas há aqui grandes oscilações desse consumo. Aquilo que se verificou mais foi, efetivamente, no consumo de gás no hospital. E nos últimos 3 anos temos estabilizado mais ou menos o consumo do mesmo e que teve um forte impacto
naquilo que são naquilo que é os custos relacionados com esta energia. Em termos comparativos, comparando o valor do quilowatt-hora com taxas, tarifas e IVA, daria aqui uma poupança, ou dá aqui uma poupança, cerca de 330 mil euros. Isto se nós, como todos sabem, com estas oscilações que temos tido no gás, este ano não sei qual é o preço que nós vamos parar, mas a tarifa de agosto, um ano inteiro, representa uma poupança de 1,5 milhão, que é significativo. Nós conseguimos também perceber quais são as áreas quais são as áreas que estão a consumir em função dos contadores que temos, ou seja, acompanhamos em função dos contadores que metemos para a cozinha, podemos acompanhar, sabemos que representa 5% do consumo e o restante é 95%. Relativamente à água, é uma área que nós estamos a acompanhar e porquê? Porque temos visto uma tendência ascendente, está fortemente relacionada também com a atividade, mas conseguimos também perceber em função das alterações climatéricas, da utilização da rega, por exemplo, que tem um peso muito elevado no nosso hospital e pode chegar a ter um peso de 37% de toda a água que é gasta no mês, não é? Em média são 10% porque usamos 6 meses no ano passado, este ano estamos melhor, mas pode ter aqui um peso considerável. Também foram tomadas algumas medidas relativamente a isso, ajustamento de horários, número de regas, período de rega, etc. Como estava a dizer há um pouco, nós partimos também recentemente para uma análise mais fina destes impactos e que também inclui aqui o Conselho de Administração. No fundo, nós termos uma reunião mensal, há um ficheiro de acompanhamento que tem múltiplos fatores e no fundo nós vamos reportar e vamos à procura das justificações para as variações que existem. Isto porque nós, obviamente, a certificação obriga a revisão pela gestão e deve ser feita pelo menos semestralmente, mas acaba por ser um espaço temporal demasiado longo para depois nós termos um acompanhamento tão fino das situações. E optamos por isso, um ficheiro onde temos gás, energia elétrica e água. A sua utilização, sobretudo do gás, nós sabemos que é fortemente influenciado pelo clima e tem um peso muito grande a questão da climatização dos edifícios. A energia elétrica, isto porque é o gás nas baixas temperaturas, a energia elétrica nas altas temperaturas. Conseguimos também ver um comportamento em função das amplitudes térmicas, ou quanto maior for a amplitude térmica no dia, ou dias com grandes amplitudes térmicas, acabam por justificar grandes variações de consumo de um ou do outro. Okay? E a água está muito relacionado com a atividade e também com questões de avarias, torneiras abertas. E o que vocês reparam que em tudo há sempre uma questão comportamental. E se há uma questão comportamental, o que é que nós fazemos? Damos formação anualmente, temos um período onde damos formação, onde passamos estes nossos gráficos aos colaboradores para acompanhamento das medidas que estão a ser feitas. Para além dessa formação, temos também um dashboard que é distribuído aos serviços. E esse dashboard inclui a energia, a água, e inclui também questões relacionadas com os plásticos, com copos de plástico, que nós vimos que estamos com consumo elevado e no fundo dizemos aos serviços, estes foram os nossos consumos, distribuímos isto pelas direções de serviço, isto foram os nossos consumos no último mês, comparado com o mês do ano anterior, e é aquilo que nós estamos a projetar fazer dentro de cada uma das áreas. Além disso, temos nessa discussão, ou essa análise que é feita com o Conselho de Administração, nós fazemos mensalmente, analisamos a atividade, refeições servidas, a questão da água, o consumo, o plano de ação, que medidas estão implementadas e qual é a decisão
que nós vamos tomar em função das medidas propostas e analisamos as áreas em função também daquilo que nós conseguimos saber, fruto do controle dos contadores. Nós temos contadores de água em várias áreas e, portanto, utilizamos essa informação para analisar aquele mês, para perceber sobre variações e sobre grandes variações. Na energia elétrica ainda só temos um geral e na cozinha e restantes serviços acabamos de ter, no gás, melhor dizendo, temos para a cozinha e para os restantes serviços. Mas na água permite-nos ser mais proativos nesta análise. E o que é que nós analisamos? Aqui eu pus um exemplo, um fecheiro muito complexo, mas tem uma série de incidentes ou uma série de entradas que podem advir, inclusivamente, das rondas de segurança, daquilo que é observado. Na data tal, nós tivemos um consumo exagerado nesta área e, portanto, vamos perceber porque é que aconteceu com o consumo, se é relacionado com comportamento, se é relacionado com uma avaria de algum equipamento. E, no fundo, aqui estas entradas neste ficheiro é que nos vão permitir analisar as variações e irmos atrás de alguma justificação para aquilo que aconteceu. Em termos de caminho já percorrido, a questão das auditorias internas, a questão da formação, a questão das auditorias que nós realizamos com o operador de resíduos, fundamental, porque acabamos por esclarecer também questões que eventualmente surjam e perceber qual é a prática de triagem e acondicionamento de serviço. Algumas medidas simples, porque esta análise de testes, porque é que eu uso testes rápidos? Se eu usar os testes rápidos, eu poupo nos resíduos, qual é o impacto sobre os resíduos que eu estou a ter, para além das questões clínicas e de gestão hospitalares, mas são outras entradas, obviamente, nestas decisões. Elaborar um cartão para a frota do hospital a dizer como é que deve fazer uma condução ambientalmente responsável. Implementações de checklist de preocupações ambientais e a última foi uma alteração de um chiller que acaba por ser mais eficiente do ponto de vista energético. Para além disto, nós também fazemos parcerias com várias entidades. Temos aqui um grande parceiro nesta área, obviamente a entidade gestora do edifício, e fazemos parcerias com os nossos operadores de resíduos. Com a Tubo, o que é que nós fizemos? Houve a criação de uma paragem à porta do hospital, houve a promoção da utilização dos transportes públicos. Fizemos também a criação de um parque de bicicletas, porque temos profissionais que usam bicicletas elétricas, porque também para subir é complicado para o hospital, mas começa-se a ver essa utilização, essa necessidade e arranjam-se um parque. Portanto, vamos aproveitando essas iniciativas dos próprios colaboradores para termos, generalizarmos dentro do hospital. Aquilo que nós pretendemos continuamos na desmaterialização dos processos. Houve aqui uma análise no âmbito do projeto IMSS daquilo que pode ser desenvolvido no hospital para essa desmaterialização. Qual é o nosso ponto de situação? Uma política de impressão ambientalmente responsável. São algumas medidas, há várias medidas pequenas que eu não pus aqui uma listagem, mas de facto pus aqui algumas que são as principais, mas o somatório dessas pequenas muitas vezes são traduzíveis em ganhos significativos. Análise de práticas, reduzir e eliminar, fala-se agora do bloco operatórios verdes, do efeito de estufa dos próprios gases, e depois temos colaboradores que nos vão nos desafiando ou vão no fundo dizer: olha, eu tinha uma ideia sobre esta área, eu gostava de aprofundar sobre este tema, e nós tentamos, dentro do tanto quanto possível, dar-lhes o apoio nessas análises. E depois também pensar, esta questão como eu dizia há pouco, pensar noutras áreas para além de dentro de portas, se devemos falar em mobilidade, se devemos promover a mobilidade elétrica. Instalámos os carregadores
de viaturas elétricas dentro do parque do hospital, a questão das bicicletas elétricas, como já falei. E agora faltava um bocadinho aproveitar aquilo que poderá ser uma energia gratuita, infindável, que é a energia solar. Nós submetemos um projeto, um plano de eficiência ao EcoAP 2030, em que prevê, entre outras medidas, o aproveitamento da energia solar, uma melhoria do sistema GTC, da otimização da gestão técnica centralizada, caldeiras de biomassa, e, portanto, nós, com estes dados, conseguimos prever qual é a poupança anual estimada e, a partir daí, tomar decisões mais fundamentadas. Em resumo, eu diria que os ganhos e benefícios desta certificação podem ser tipificados em 4 grandes vetores. Há um impacto económico, verdade, impacto nos utentes, na influência das suas atitudes, melhoria também das suas acessibilidades, impacto nos profissionais e um impacto mais global, obviamente, na redução da pegada ecológica e na melhoria mais global do nosso ambiente. E obrigado. Obrigada. Foi excelente esta partilha. Eu gostaria de o felicitar, porque este é um projeto desde 2012, iniciou em 2012 e é absolutamente transversal, com resultados fantásticos. Teremos oportunidade, espero eu, de ainda conversar um pouco mais sobre isto. Miguel. Boa tarde a todos. Queria naturalmente saudar os meus colegas de painel, de moderadora. Uma palavra também de apreço à APA, na pessoa do seu presidente, o Dr. Xavier Barreto, pelo simpático convite que fez ao Centro Hospitalar para estar aqui a partilhar um pouco da sua experiência sobre esta matéria da sustentabilidade, que é uma matéria muito importante, relevante para todos nós, enquanto cidadãos, mas enquanto cidadãos responsáveis num setor que é altamente produtor de resíduos e altamente poluente, ainda mais nos obriga a preocupar-nos com ele. Irei partilhar aqui convosco a 2 vozes, não só eu, mas também o Dr. Nuno Alçada, que é médico do Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar de Dorivoga, um projeto concreto que está neste momento em curso no Centro Hospitalar de Dorivoga, projeto que nós candidatámos aos prémios da Federação Internacional dos Hospitais e que é um dos 4 projetos portugueses que foram finalistas numa das categorias, na categoria Green Hospitals, o que muito nos orgulha e, portanto, aquilo que iremos hoje partilhar, não levem a mal o facto de partilharmos aqui a apresentação que iremos fazer daqui a 2, 3 semanas no Congresso Mundial. Enfim, já foi falado aqui, os problemas ambientais globais que nós sentimos todos, esta evolução do aumento da temperatura ambiente, o facto de esta evolução estar a ser galopante e estes elementos que são absolutamente assustadores. Nós, de 2013 para 2021 tivemos dos anos mais quentes de toda a série histórica de temperaturas atmosféricas. O Acordo de Paris estabeleceu objetivos muito ambiciosos, mas tão ambiciosos porque necessários, da redução da temperatura, e naturalmente que isto obriga à ação. É necessário tomarmos iniciativas para que nos fóruns é muito bonito chegarmos a estas conclusões, os líderes assinarem protocolos, assinarem declarações de intenções, mas depois é preciso fazer, não é? E fazer não são os líderes, nem são os políticos, não é no Parlamento, é em nossas casas, é nas nossas atitudes, é nas nossas instituições. E, portanto, todos temos um papel a fazer e, naturalmente, na saúde também. Há aqui uma coisa curiosa, vou fazer aqui um entretanto, para se repararem, tem-se falado aqui um pouco desta sustentabilidade, de iniciativas, e há vários tipos de iniciativas. Há aquelas iniciativas que o Conselho de Administração resolve facilmente. Vamos pôr painéis solares. Muitos pais, não é? Há dinheiro e tal, manda-se para painéis solares, as poupanças estão garantidas. O que é que foi necessário para que aquilo fizesse?
tomar uma decisão administrativa, técnica, simples, num gabinete. Há outras decisões que têm a ver com a cultura. Vamos dizer aqui o colega anterior, é preciso explicar à malta que pode apagar a luz quando sair, etc. E que tudo isso resulta. É uma iniciativa cultural. Mas nós na saúde falamos pouco de uma coisa que é muito difícil, que é nós aceitarmos e assumirmos que a própria forma como temos moldada a prática clínica é indutora de desperdícios que poderiam ser evitados. Porquê? Porque há um balanço difícil de fazer na prática clínica, que é nós corremos um risco muito elevado, temos no fundo, em limite, temos a vida das pessoas na nossa mão. E como temos a vida das pessoas na nossa mão, em tese, toda a gente quer ser o mais cautelosa possível. Ninguém quer correr o risco de ser acusado amanhã de poder ter feito algo que não fez, que poderia ter evitado um determinado problema. E por isso, todas as nossas abordagens são sempre pelos máximos. Sempre pelos máximos. E o balanço entre os máximos necessários e os máximos desejáveis é um balanço difícil. É um balanço difícil. E com toda a franqueza, nós fugimos muitas vezes a essa discussão. Fugimos a essa discussão, porque é muito desagradável. Nenhum gestor quer ficar com o ónus de dizer, opá, eu mandei tirar aquela coisa e por causa de ter mandado tirar aquilo, se calhar o risco que aqui isso trouxe foi o suficiente para, naquele caso, ter havido um evento adverso. E nenhum gestor quer isso, e nenhum médico quer isso. E isto tem que haver um compromisso. E, portanto, as medidas mais difíceis de se conseguirem, onde há mais ganhos a fazer, é exatamente quando são os próprios profissionais consciencializados a chegarem à conclusão de que é possível poupar, de que é possível reduzir o impacto da sua atividade, de que é possível mudar a sua prática sem perda de qualidade para os outcomes que nós pretendemos e para a garantia daqueles objetivos de proteção contra a infecção, etc., etc., e com menos pegada ecológica. E esse é o grande desafio. E foi isso que nós fizemos no Entre Dor e Voga com este projeto simples, que é um projeto que não foi o Conselho de Administração que mandou fazer, não foi o Conselho de Administração que inventou, mas foram os médicos do serviço, com esta consciência da pegada ecológica daquilo que fazem, que acharam que era possível mudar alguma coisa do que estavam a fazer e que isso teria impacto. E por isso, como foram eles que fizeram, eu passava a palavra ao Dr. Nuno Alçada para ser ele a explicar como é que o serviço o fez. Boa tarde, acho que todos conseguem ouvir. Queria agradecer ao Dr. Miguel Paiva o convite e o apoio que foi dado ao longo de todo o projeto. Como explicaram, como o Dr. Miguel Paiva explicou muito bem, o setor da saúde contribui muito para a poluição. É um dos setores com maior crescimento a nível mundial nos últimos anos. Apesar de contribuir com apenas 5% do total de emissões de gases com efeito de estufa, se fosse um país, seria o quinto maior poluidor à face da Terra. Esses 5% são constituídos por vários fatores: consumo de energia, transporte, utilização, produção e eliminação de material médico, que é exatamente aí que queremos abordar com o nosso projeto. Foi aí que surgiu a nossa ideia. Há várias formas de eliminar o lixo, que já foi aqui falada, a maior parte das vezes por incineração ou aterros, todos eles contribuem para a poluição, nenhum é ideal e por isso, se calhar, a solução é mesmo reduzir o máximo que conseguirmos. A cirurgia às cataratas foi escolhida porque é das cirurgias mais comuns que se realizam no mundo inteiro. A catarata é a principal perda da acuidade visual no mundo inteiro. É uma cirurgia que sabemos que emite uma relevante quantidade de dióxido de carbono, emite cerca de 180 kg de equivalentes de dióxido de carbono por olho, mais de metade dessas emissões associadas ao material médico desnecessário e que depois tem que ser eliminado. Em Portugal tem havido um crescimento exponencial. Nos últimos 20 anos, mesmo apesar destes anos de Covid, subiu cerca de 500% a quantidade de cirurgias das cataratas. No nosso centro hospitalar, em 2021, foram realizadas 1.877 cirurgias a cataratas. O que nós propomos é muito simples, é alterar a formulação do paracetamol de endovenoso para oral, ambos a 1 grama, e a eliminação de fluidos desnecessários para aqueles doentes. Esta alteração leva a uma diminuição de 89 gramas no nosso protocolo, parece pouco, todos compostos pelo plástico necessário pelos invólucros de paracetamol, no invólucro do soro e na tubagem necessária para o administrar ao doente.
Aqui podem existir algumas dúvidas, por exemplo, se o paracetamol endovenoso será mais eficaz a tratar a dor dos doentes do que o paracetamol oral, mas a verdade é que o que estudos mostram é que não. Tanto o paracetamol oral como o endovenoso são igualmente eficazes a tratar a dor. No pós-operatório os doentes têm exatamente a mesma dor. A diferença é que o paracetamol endovenoso atua em 5 minutos, o paracetamol oral demora cerca de 1 hora. Ora bem, a solução é clara, dar o paracetamol oral mais cedo, 1 hora mais cedo da intervenção, antes da intervenção. Aqui expõe-se muito bem a simplicidade do nosso protocolo. O protocolo antigo continha o soro, o paracetamol endovenoso e a tubagem necessária para o administrar. O novo protocolo, apenas utilizamos um comprimido de paracetamol e os doentes ficam muito bem. Entretanto, as ideias vão evoluindo, não ficamos por aqui. Nós, para fazer o acesso ao doente, utilizávamos um abocate com um obturador externo, também ele com invólucro de plástico, e agora substituímos por um abocate que ele próprio tem o obturador, é menos um plástico que tem que ser eliminado. À esquerda da imagem temos o protocolo antigo, com o acesso, a tubagem e o soro a ser administrado. À direita temos o nosso novo protocolo, apenas com o abacate com o obturador. E pronto, uma vantagem que também reparamos que na altura não pensámos nisso, é nos suportes verticais que nas salas ocupam bastante espaço, há acidentes, dificulta o acesso aos doentes e assim com este tipo de protocolo deixam de ser necessários. Então, a nível do impacto propriamente dito, no nosso centro hospitalar, estes 89 gramas que parecem insignificantes, haveria uma redução de 167 kg por ano. Tendo em conta as cirurgias de cataratas realizadas em Portugal, haveria uma redução de 13 mil kg de plástico por ano. Na Europa, 418 milhões de kg de plástico por ano. Ora bem, isto obviamente está associado a uma diminuição da quantidade de emissões, porque não é preciso produzir, nem transportar, nem eliminar este plástico todo. E se pensarmos que todo este plástico seria incinerado, levaria a uma redução de quase 400 milhões de quilos de dióxido de carbono por ano. Isto pensando apenas na eliminação, não tendo em conta nem a produção nem o transporte, provavelmente os valores reais seriam bastante superiores a estes. Em jeito de conclusão e para não prolongar demasiado, a mudança que nós propomos é na cirurgia das cataratas, mas o que nós queremos transmitir é que pequenas mudanças podem fazer uma diferença extraordinária. Esta alteração que nós propomos na cirurgia das cataratas, lá está, pode ser aplicada a outros projetos em ambulatório, cirurgia de túnel cárpico, por exemplo. Há, aliás, estudos que mostram que em cirurgias extremamente dolorosas, como a prótese de joelho ou a prótese de alta-anca, os doentes sentem exatamente a mesma dor que o paracetamol endovenoso ou o paracetamol oral, mas isto se calhar é um bocado ambicioso demais nesta fase, se calhar é melhor ficarmos pela cirurgia em ambulatório. E também esta parte que o Dr. Miguel Paiva falou, a adoção de uma mentalidade de pensar antes de abrir. Muitas vezes, pelo bem do doente, abrimos todo o material que achamos que é necessário, nem pensamos na pegada ecológica que este material vai ter. E se calhar temos que começar a pensar um bocado nisto, não de todo deixar a saúde do doente para segundo lugar, sempre em primeiro lugar, mas pensar também na pegada ecológica daquilo que estamos a fazer. Pronto, agora mesmo em jeito de conclusão, uma mensagem final. A solução para a crise ambiental que vivemos pode não estar num passo gigante, numa revolução que ainda está por surgir, mas sim num conjunto de pequenos passos facilmente atingíveis, mas que todos juntos podem ter uma grande importância na mudança que temos neste momento e que pretendemos. E a mudança que nós propomos aqui na cirurgia das cataratas pretende mesmo exatamente ser um desses passos. Muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom poder ouvir um médico falar sobre estes assuntos que na prática todos nós somos envolvidos, e isso era uma coisa que eu gostava de destacar em ambos os projetos mais práticos, estes dois que acabamos de ouvir. Destaca-se claramente o envolvimento do hospital, quer do hospital por inteiro, no caso do Hospital de Braga, quer agora, neste último, do envolvimento dos profissionais que estão mais sensíveis para estão sensíveis, não diria mais, são sensíveis para esta mudança de paradigma, para esta nova metodologia que nós vamos ter que nos habituar a pensar. Será que fazemos tudo da melhor forma possível? Será que não existe outra forma mais sustentável de fazer? E de facto, só com o contributo de todos é que nós vamos ter resultados efetivos. Eu agora vou tentar... o tema é muito interessante porque eu tenho aqui um conjunto muito vasto de perguntas. Eu vou começar pela Cristina. Tenho aqui uma questão que
considera que o decreto-lei, portanto, de 96 que referiu, ele está desatualizado, tal como disse, designadamente no que respeita aos resíduos de nível 3 e 4 e em que medida? Pegando até nos exemplos que foram aqui falados e o colega falou do bloco operatório, o que o despacho 242 de 96 diz é que todos os resíduos que são produzidos em bloco operatório, eles são resíduos do tipo 3. Hoje verifica-se muitas boas práticas, mas boas práticas essas por iniciativa dos profissionais, porque fazem a triagem, certo? Tudo que é plástico, todo o invólucro dos dispositivos, portanto é feita a triagem. A legislação não prevê isso. A legislação o que diz é que esse resíduo é resíduo grupo 3. E, portanto, de forma a que seja clara para toda a gente, para que toda a gente efetivamente se sinta confortável naquilo que está a fazer, de não ter efetivamente a necessidade de ter o tal receio que aqui foi abordado, se realmente eu estou a fazer bem ou não estou a fazer bem, que impacto é que isto terá. Portanto, acho que tem que também haver uma reflexão num conjunto de pessoas que percebam, dos profissionais, de legisladores, de quem está nesta temática de tratamento de resíduos, para que em conjunto se consiga chegar efetivamente a uma correta caracterização dos resíduos e que isso depois também tenha o seu impacto na sustentabilidade, sem sombra de dúvida. Ótimo, portanto ficamos aqui com um contributo muito relevante dirigido à tutela, que tem que atualizar efetivamente a legislação sobre esta matéria. Agora, passando aqui para o Hospital de Braga, temos aqui uma questão, se tem uma estrutura dedicada à sustentabilidade ambiental, uma estrutura autónoma dentro do próprio hospital, ou se ele está incluído no Gabinete da Qualidade e é nesta estrutura que efetivamente todo este trabalho é concretizado. Está incluído no Gabinete de Trabalho, mas há outros. Da qualidade. Sim, da qualidade, não é? Porque há aqui questões que têm que ser discutidas com o Serviço de Gestão de Manutenção, há questões que têm que ser discutidas com o Serviço, com a entidade gestora do edifício. Ou seja, de facto, a certificação, quem está a coordenar é o Gabinete da Qualidade, mas não é só o Gabinete da Qualidade que está a trabalhar. E aquilo que disse um bocado o doutor é importantíssimo, porque estas pequenas medidas, algumas pequenas medidas que não foram lançadas, que eu não falei sobre elas, mas o desafio por parte dos profissionais e dos profissionais estarem preocupados quando nós com as questões ambientais, por exemplo, houve a suspensão da reciclagem e as pessoas iam lá questionar porque é que estávamos a suspender, porque é que deixaram de recolher e, portanto, o envolvimento é sempre muito maior. Em termos práticos, esta certificação está a ser coordenada pelo Gabinete da Qualidade. Temos uma pessoa que está com 20 horas dedicada à área ambiental, mas, obviamente, existe aqui um leque muito maior de pessoas, serviços de gestão hoteleira, serviços de gestão de manutenção, que participam ativamente nestas temáticas. Muito bem. Temos aqui outra questão que pode entroncar em alguma carência de recursos específicos que os hospitais tenham para esta, nomeadamente na área da engenharia, para esta matéria. Questionam se tiveram algum apoio em termos de consultadoria para a elaboração do projeto. Eu estou no Gabinete da Qualidade desde 2014, isto iniciou antes de mim. Obviamente que o facto de nós nos candidatarmos para estas certificações, haverá aqui um período de preparação inicial e depois há o processo das auditorias. E o processo das auditorias não é um processo de fiscalização, é um processo de avaliação
e de aprendizagem para todos. Muitas vezes nós somos desafiados até nesses próprios processos. Vocês fazem assim, mas se calhar deviam fazer. Já pensaram qual é o impacto se fizerem daquela forma ou desta forma? Já pensaram que vocês estão, por exemplo, a avaliar os vossos consumos em função da área, mas se calhar deviam ter aqui, entrar também a parte da atividade e ter indicadores por dias de internamento ou por evento padrão. Portanto, todo este processo é muito dinâmico. Houve aqui, obviamente, uma aposta inicial, não é? E uma divulgação inicial e tivemos esse reflexo que moviu até nos próprios indicadores que apresentamos, mas depois há aqui um processo ongoing que nunca termina, não é? O facto de ter a certificação não acabou, não é essa a nossa meta, é o nosso caminho e portanto, nós somos continuamente desafiados, tanto por entidades externas como pelos próprios colaboradores. Não sei se respondi. Sim, mas partiu do hospital. Foi o hospital e foram os vossos recursos que efetivamente pensaram e delinearam o processo por inteiro. Agora aqui para o Miguel, questionam-nos se temos efetivamente a maior redução de custos foi centrada na mudança do paracetamol. A questão, digamos assim, o nosso grande ganho aqui é essencialmente na redução de dispositivos que depois terão que ser incinerados e produzir resíduos. Ou seja, o grande ganho é na redução da pegada ecológica deixada pela eliminação de resíduos. Okay? A questão do custo do paracetamol oral ou do paracetamol endovenoso é uma questão secundária no âmbito deste projeto. E, portanto, e o foco, aliás, quando eu lancei aqui a discussão e a coloquei no repensar da forma como é exercida a prática clínica, tem exatamente a ver com isso. Ou seja, não é o foco, nós não o colocamos na questão económica da poupança deste medicamento ou daquele dispositivo, mas essencialmente na redução do impacto que nós deixamos pelo facto de deixarmos produzir tantos resíduos. E isso é profundamente relevante e seguramente que depois terá um impacto financeiro positivo. Mas no nosso caso, o foco não foi colocado aí. O foco é colocado exatamente em reduzir a produção de desperdícios e de resíduos. Muito bem. Temos aqui uma questão sobre a compostagem de resíduos. Na preparação portanto, a compostagem de resíduos decorrentes da preparação de refeições. Porquê é que ainda não se encontra implementada e disseminada? Talvez para a Cristina. Bem, eu estou mais vocacionada para a parte da área dos resíduos perigosos. Eu fiz o meu mestrado incidindo num estudo nos resíduos do grupo 3, relativamente à compostagem de resíduos recicláveis. Muito bem, mas será Peço certamente desculpa. é também uma... Mas também Mas eu posso só acrescentar que é preciso também os hospitais, não é? Claro. Nós até nos podemos propor a isto, mas é preciso que depois alguém o trate. Concretamente, no nosso exemplo, já é uma questão que temos abordado com a Braval e estamos à espera que existam essas condições para o fazer. Portanto, porque é não toda uma parte nova só... área que efetivamente Exatamente. não é utilizada. Portanto, Claro. são resíduos, quer dizer, é lixo, acaba Sim. por ser. Vai para a terra. Depois, Eu disse Braval à AGER. A AGER, falamos com a AGER, que está dos resíduos urbanos, e já tivemos conversações sobre isso. É preciso também não é ver só vontade do nosso lado de o fazer, é haver condições para que do outro lado consigam tratar Mas esses resíduos. para que a compostagem seja possível fazer, há aqui um foco que no fundo também vai de encontro aos resíduos perigosos, que é a triagem. Certo. Portanto, é a separação, logo no ato da produção, desse resíduo para que ele possa ir para a compostagem. Centra-se... vai agora dar a oportunidade à plateia para colocar questões. Muito obrigado.
O meu nome é Pedro Filipe, eu sou enfermeiro de formação, trabalho no CHUC, mas estou a terminar agora o curso de especialização em administração hospitalar e é com muito gosto que estou aqui pela primeira vez na Conferência de Valor da APA. Queria parabenizar todos os conferencistas, mas queria só deixar e fazer uma nota de apreço especial pela apresentação do projeto que foi feito pelo Dr. Miguel e pelo outro médico responsável também do projeto do Centro Hospitalar de Ourivoga, porque acho que realmente os profissionais de saúde podem fazer a diferença como elos motivadores para a mudança e vemos que a sustentabilidade e a ecologia e o verde não tem que ser necessariamente mais caro do que era aquele pensamento antigo que muitas vezes as pessoas possam ter. Mas porque realmente as pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença, queria centrar a minha questão no enfermeiro Marco, e porque fiquei realmente impressionado com os números que falou dos 10% a 37% de água utilizada para regas, e porque não, e porque também já vão avançar no processo de aproveitamento da energia solar, porque não eventualmente pensarem no aproveitamento das águas pluviais, que eventualmente poderá ser uma obra de infraestrutura relativamente barata para os ganhos que se têm, tendo em conta que os hospitais têm uma área coberta imensa em que muita dessa água pode ser aproveitada tanto para regas, lavagem de estacionamentos e outros fins. Muito obrigado. Sim, relativamente a isso, nós já temos uma área de captação dessas águas pluviais. Para utilização, por exemplo, na rega, só que não é suficiente. Já foi pensado, inclusivamente, se faz sentido nós aumentarmos esta área ou não. Neste momento temos, não lhe consigo precisar neste momento qual é a capacidade, mas essa capacidade fica rapidamente esgotada, porque nós precisamos, por exemplo, no caso da rega, utilizamos quando não chove, obviamente ao não chover rapidamente não conseguimos repor aquilo que nós consumimos e portanto é muito finito. Mas foi uma das situações que também pusemos, já foi posta em cima da mesa, que é pensar se faz sentido alargar ou não essa área. Miguel. Eu queria só aproveitar esta questão levantada aqui pelo Sr. Enfermeiro, agradecer as simpáticas palavras que nos transmitiu e dar-nos nota de uma coisa que aconteceu nos últimos dias. Nós, entusiasmados com esta coisa, de sermos nomeados para o Prémio Internacional, e estas coisas trazem sempre alguma galvanização interna, o Conselho de Administração decidiu lançar o desafio à instituição de constituir um grupo de trabalho especificamente focado na identificação de oportunidades de melhoria em termos de sustentabilidade e redução de consumos desnecessários e da nossa pegada ecológica. O Hospital Verde, chamar de uma comissão do Hospital Verde. E estávamos a pensar, geralmente quando se faz estas comissões, a gente diz, vamos pôr este, aquele, nós escolhemos quem são as pessoas que lá colocamos. E tendo percebido que um projeto que nós temos na nossa instituição, que foi merecedor de uma nomeação para um prémio mundial, não teve nada a ver connosco. Não teve nada a ver connosco. Nós achámos que a Comissão também não devia ter nada a ver connosco. E então aquilo que fizemos foi lançar um desafio interno a dizer às pessoas, nós queremos ter uma equipa de trabalho focada e vocacionada para a identificação de oportunidades, de acompanhar e implementar melhorias no âmbito da sustentabilidade ambiental da instituição. E, portanto, os senhores, quem quiser, quem estiver interessado em participar, faça favor de se inscrever, mandar uma carta de motivação e um conjunto de 4 ou 5 ideias para nós também depois, enfim, filtrarmos alguma coisa. Bom, demos cerca de 10 dias para as pessoas apresentarem e recebemos cerca de 30 inscrições. 30 inscrições de todos os grupos profissionais, o que eu acho que é extraordinário. E demonstra que são pessoas que nós, a maior parte deles, a gente vê os nomes e nem sabe bem quem são 1900, a gente não os conhece a todos. Mas são pessoas que espontaneamente se sentiram motivadas para participar e viram nisto uma oportunidade de darem um contributo, e muitas delas referem nas cartas de motivação o seu sentido cívico de preocupação ambiental. E isto demonstra uma coisa absolutamente extraordinária que nós nas nossas organizações muitas vezes menosprezamos, que é a maioria silenciosa de agentes de mudança e de agentes de melhoria que nós temos. Que muitas vezes nós os perdemos porque não os estimulamos a levantar a cabeça, não os estimulamos a levantar o braço.
E, portanto, este foi um ensinamento, foi uma coisa que nos surgiu, mas foi um ensinamento extraordinário para uma série de outras iniciativas que nós temos que fazer e outros projetos que muitas vezes passam por nós abrirmos a porta e darmos a oportunidade às pessoas para, através do seu local de trabalho, se realizarem, neste caso até como cidadãos ambientalmente conscientes. E, portanto, isto é, enfim, se quiserem, uma sugestão que eu deixo, que na minha organização vamos lançar esse desafio, mas estamos muito satisfeitos pela adesão espontânea que teve das pessoas. Muito bem. Não sei se há mais questões. Parece que não. Eu gostaria de enaltecer exatamente este aspecto. No início dizíamos que a sustentabilidade ambiental passa também por recursos financeiros, é um facto, há alterações significativas dos edifícios, dos equipamentos, mas nós não podemos descurar a necessidade de que ela passa por todos nós, e estes dois projetos são o resultado exatamente disso, são da própria instituição, das suas pessoas que se percebem a importância deste tema e conseguem também perceber que os seus comportamentos podem fazer a diferença. Portanto, acho que ficam aqui grandes desafios à tutela e também aos conselhos de administração e à generalidade dos trabalhadores para nós repensarmos a nossa própria atuação, não só naquilo que já fazemos ou que já devemos fazer enquanto pessoas ecologicamente ativas, mas também no nosso posto de trabalho, em que de facto se calhar conseguimos fazer o mesmo, o nosso trabalho continua a ser exatamente o mesmo, mas com um resultado ecologicamente muito mais verde. E como entramos fora de tempo, não muito, mas um bocadinho, eu gostaria de vos agradecer esta partilha, foi para mim muito enriquecedora, creio que para todos também. Obrigada. Obrigada.